Bom, vamos começar então? Gente, eu resolvi fazer essa transmissão para vocês porque tem um assunto que já há dias eu tô reparando aqui no grupo, que as pessoas têm muita dúvida com relação a potencial de pigmento na hora da matização. As pessoas querem, por exemplo, um cabelo abre na altura de um 7, um 8. As pessoas querem jogar 10, 11, 12. Não sei se a intenção é clarear mais, mas na verdade não vai clarear mais, tá? Na verdade, vocês estão perdendo força, tá bom? Então vamos entender como que isso acontece, tá? Mas antes de eu passar isso para vocês, eu fiz um esboço aqui, gente, para mim não me perder, tá? Que eu não quero deixar de passar nenhuma informação para vocês. Existem alguns pontos que precisam ser analisados, porque assim, o que acontece bastante você matiza um cabelo, de repente a sua cliente liga de volta para você e fala assim: olha, não deu um dia, meu cabelo começou a amarelar, ou na segunda lavada meu cabelo já começou a amarelar. Aí você se frustra, você se sente culpado e nem sempre, ou na grande maioria das vezes, a culpa não é sua. Vamos entender por quê? Então, a gente tem que entender que existem tipos de cabelo, tá? Tem o tipo, eu vou falar só de 3, que são os que mais importam nesse assunto que a gente vai falar agora, que é o da durabilidade da matização, tá? Existe o cabelo que é poroso, o cabelo normal e o cabelo impermeável. Nós vamos falar desses 3 tipos de cabelo. Se o cabelo da cliente for poroso, gente, com certeza não vai durar a sua matização nele. Porque um cabelo poroso, ele não tem capacidade de retenção nenhuma. Ele não tem capacidade de retenção dos pigmentos que você colocou, tá bom? Já um cabelo normal, ele vai agir normalmente. Você vai matizar, ele vai ter um tempo de matização entre 5 minutos, já vai estar revelando o tom, já vai ter neutralizado, tá? O cabelo poroso, ele vai ser assim, ó, rapidinho. Você vai passar, o cabelo já vai começar a chumbar, porque ele tá com a cutícula tão aberta que ele vai sugar o que você colocar nele, tá? Então, um cabelo poroso é um cabelo que tá com as cutículas bem abertas, tá? Então, ele não tem capacidade de retenção de pigmentos. De repente, na hora, colocando bastante potência na sua fórmula, você até consegue fazer um resultado legal nele, tá? Só que a grande chance dele desbotar com algumas lavadas é altíssima, tá? Mas existem coisas que você pode fazer para evitar isso, tá? A gente vai chegando, eu vou falando para vocês no decorrer desse vídeo, tá? O outro tipo de cabelo que eu acho importante a gente ressaltar aqui também é o cabelo impermeável. O cabelo impermeável, a característica dele é que ele demora demais para matizar. Você fica ali tentando e as coisas não acontecem. Você achou que ia ser rapidinho pela potência que você colocou na sua fórmula de pigmentos? Você fica ali massageando e a coisa não acontece. Esse é um cabelo impermeável. Ele demora muito mais para penetrar esses pigmentos dentro dele para começar a acontecer a transformação de neutralização e revelar a nuance que você quer que revele, tá? Então, você entendendo bem isso, quando você tá com uma cliente, você pode ter a mesma fórmula para matizar o cabelo, certo? Se você pegar um cabelo poroso, um cabelo normal e um cabelo impermeável, para os 3 cabelos o tempo vai ser diferente, tá? Então, às vezes as pessoas perguntam aqui no grupo, mas é quanto tempo?
Por isso que a resposta sempre vai ser no olhômetro, porque cada cabelo é um cabelo. Ele pode ser poroso, a gente já sabe por quê, quais são as características do cabelo poroso, qual vai ser a reação desse cabelo na hora da matização. Se você não tomar cuidado, você vai chumbar rapidinho esse cabelo, tá? Com a mesma fórmula, se você aplicar num cabelo normal, com características normais, com uma cutícula fechada, esse cabelo vai demorar um tempo mediano, aí entre uns 5 minutos a coisa já vai estar acontecendo. Num cabelo impermeável, usando a mesma fórmula, vai demorar muito mais para você começar a ter resultado, para você começar a ver a neutralização acontecer, tá? Então entenda isso, por isso que é no olhômetro, porque cada cabelo tem a sua característica e ele vai responder a sua fórmula de um jeito, dependendo dessa característica que ele tem, tá? Também vai depender do potencial de força de pigmentos que você fez na tua fórmula. Se você fez uma fórmula fraquinha, o cabelo vai demorar muito mais ainda. Quando o cabelo é poroso, procure fazer uma fórmula. Se você conseguir visualizar e falar, ah não, esse cabelo aqui é poroso, você já faz uma fórmula mais fraca, que daí você vai ter mais tempo para esse cabelo, para penetrar os pigmentos nesse cabelo, tá? Se você fizer uma fórmula com potencial gigantesco de pigmentos nela, ele vai chumbar, em 1 minuto ele vai estar chumbando, tá bom? Outra coisa importante que eu acho ressaltar para vocês, gente, é a marca das colorações, tá? Por que é importante a marca das colorações? Eu não tô falando de marca cara e barata. Eu tô falando no sentido de que cada marca tem um fundo de pigmento que ela revela mais. A marca que eu uso, eu não vou citar nome aqui, mas a marca que eu uso, ela revela pro violeta. Quando eu quero, por exemplo, esfumar uma raiz, a primeira cor que ela me revela que eu vejo é um violeta. Tem marcas que esse fundo da coloração, ele verte para o marrom, tem marcas que é para o mate, tem marcas que é para o azul. Então, essa tonalidade de fundo que a coloração que você usa tem, também vai influenciar e muito no resultado da sua matização, tá? Como a que eu uso, ela tem um fundo violeta, eu sei que eu já tenho um pouco de violeta na minha fórmula. Então, às vezes, eu só colocando, por exemplo, um cinza, poderia ser um 7-1, eu já sei que um pouquinho, se o cabelo abriu num 9, abriu legal num 9, eu sei que aquele pouquinho de violeta que tem no fundo da minha coloração já vai suprir o que eu preciso, tá? Mas considerem que é pouquinho, gente, é uma coisa assim, lá no fundo mesmo, tá? Mas tentem descobrir qual que é o fundo de pigmento da marca que você usa. O seu representante vai saber te dizer, tá bom? Outra coisa importantíssima, gente, é a finalização dos processos da descoloração. Quando você descolore um cabelo, se você não finalizar bem esse cabelo, a durabilidade do trabalho que você fez vai ser bem curta. Quando você faz uma descoloração, o que o pó descolorante faz? O pó descolorante e o oxidante, eles entram dentro do cabelo. O que a gente quer que aconteça é que ele retire o pigmento, certo? Para esse cabelo ficar mais claro. Só que ele não faz só isso, ele faz muito mais que isso. Ele retira os 21 aminoácidos que o cabelo tem, ele retira todos os nutrientes que o cabelo tem, ele retira os lipídios, a molécula de água, tudo, ele arranca tudo que o cabelo tem. Então, você precisa repor tudo isso de novo. Você vai repor como? Com uma reconstrução. A reconstrução é a reposição de massa que a gente faz com a queratina, tá? A queratina é um
conjunto de aminoácidos, especificamente são 21 aminoácidos, eles se agrupam de determinada maneira e formam a queratina, tá? Então, você precisa devolver esses aminoácidos, você vai devolver ele com a queratina. Você também precisa devolver a nutrição do fio. A nutrição você devolve com algum oleaginoso, tá? Pode ser um óleo de argan ou algum amanteigado que você tenha. E para você devolver a molécula de água é com a hidratação. Então, por isso que às vezes você faz uma hidratação no cabelo, parece que não fez muita coisa. Porque às vezes o cabelo não estava precisando de água, ele estava precisando de nutrientes. Ou quando um cabelo precise necessariamente de aminoácidos, talvez ele não esteja precisando de nutrientes. Você vai ter que saber identificar as características do fio. Dependendo da característica do fio, é o que ele está precisando. Um cabelo poroso, por exemplo, ele está com deficiência de aminoácidos. Mas qual é a importância de tudo isso? Quando você trata um cabelo, você vai devolver aquele extra que o pó e o oxidante tiraram, que não era para ter tirado. Tudo que você tirou, você precisa repor. Outra coisa importantíssima que você precisa devolver para o cabelo é o pH natural dele. Quando um cabelo passa por um processo de descoloração, o pH do pó descolorante é de 11 na escala. É de 11, então ele é bem alcalino. Então você precisa devolver, baixar esse nível para 4,5. O cabelo ele é ácido, o nosso cabelo ele é ácido. Ele varia entre 4,5 a 5,5. E se você jogou pó descolorante no cabelo, ele vai subir lá para 11. E quando um cabelo está alcalino, quais são as características do cabelo quando ele está alcalino? Um cabelo, quando ele está alcalino, ele fica altamente poroso. Então, se você não finalizar bem esse cabelo, você concorda comigo que se você não devolveu os nutrientes, os aminoácidos, a molécula de água que você tirou, não querendo, mas tirou do cabelo no processo de descoloração, e você não devolver o pH natural do cabelo, ele vai ficar poroso. Ele vai ser ruim de você escovar, não vai emitir brilho no resultado. Então, finaliza legal esse cabelo, trata esse cabelo. Você vai ganhar o carinho da sua cliente, mas trata esse cabelo, ela vai amar você, não vai te trocar por nada, tá bom? Quando você devolve o pH do cabelo, você está selando a cutícula, você está devolvendo a acidez do cabelo. Também auxilia na retenção do pigmento que você acabou de colocar. Isso vai auxiliar e muito a segurar esse trabalho de matização que você acabou de fazer, tá bom? Os cuidados e manutenção. Você, como profissional, você precisa passar para sua cliente, enquanto ela está sentada na sua cadeira, que você em, sei lá, digamos 6 horas, 8 horas, fez um resultado no cabelo dela, certo? Porém, ela vai ficar 2 meses, 3 meses longe de você. Então, ela precisa, esse tempo que ela vai estar longe de você, manter o que você fez nessas poucas horas. E você precisa estar consciente de que a cliente vai ficar muito tempo cuidando desse cabelo para depois voltar como para você? Será que se você não orientar ela como um profissional a tudo que você acabou de fazer no cabelo dela, tudo que você arrancou do cabelo dela que vai fazer falta para emitir brilho, para o cabelo ser saudável, para o cabelo ter balanço, né? Se você passar a conscientizar a sua cliente disso, que ela tem que fazer uma manutenção em casa de cor e de saúde do fio, quando ela voltar para você daqui uns 2 ou 3 meses, você não vai ter uma bomba relógio na sua mão para desarmar. Então, conscientize a sua cliente de que ela precisa fazer uma manutenção de cor
e de saúde do fio. Por que de cor? Porque o cabelo, quando ele sofre uma descoloração, ele vai arrancar os pigmentos e ele vai querer devolver. Quando a gente sofre um corte na pele, por exemplo, quando a gente sofre um corte na pele, o que o nosso organismo faz? Ele tenta regenerar e ele regenera aquele ferimento, não é assim? O cabelo é a mesma coisa. Quando você arranca pigmento, você está fazendo um dano para o fio, porque você está arrancando tudo de bom que ele tem, conforme eu acabei de falar, né? O organismo, num ato desesperado, vai querer devolver o que você retirou. É aí que volta o fundo de clareamento. Ele não vai conseguir devolver todos os pigmentos que você arrancou, só que ele vai conseguir emitir um pouco, e esse um pouco se chama fundo de clareamento, tá? Então, você precisa dizer para ela que o cabelo dela vai amarelar e que ela vai ter que fazer uma manutenção da cor também em casa, ou melhor se for com você, tá? Outra coisa importante, você precisa aproveitar bem esse tempo que a sua cliente está sentada na sua cadeira. Saber se ela tem piscina em casa, se ela é uma frequentadora de praia, por exemplo. Se ela costuma fazer tratamentos no cabelo em casa. Por que isso é importante? Porque isso também vai interferir na duração da matização do cabelo dela, da saúde do cabelo dela, para quando você sempre tem que pensar assim, ela vai voltar, como ela vai voltar para mim? Então você tem que prepará-la para ela voltar com um cabelo saudável para você continuar a fazer um bom trabalho no cabelo dela. Se ela tem piscina em casa, que ela precisa passar um protetor para entrar na piscina. Se ela costuma ir muito no sol, que ela precisa passar um filtro de proteção no cabelo, existe, tá, gente? Se ela mora numa cidade muito poluída, ela precisa ter um cuidado especial também com o cabelo. Você já vai estar vendo as características do fio dela. Se ela tem um cabelo muito poroso, você tem que até indicar para ela fazer uma acidificação pelo menos uma vez por mês. Tá bom? Então, identifica as características do fio dela e dependendo do processo que você fez, do loiro que você abriu, quanto mais você abriu o cabelo, mais vai precisar de nutrientes, mais vai precisar de reposição. Por isso que você tem que orientá-la a que você deu a sua antes dela sair do salão, mas em casa vai ter que ter bastante tratamento, tá? Chapinha também, gente. Às vezes você arruma o cabelo, você passou a chapinha no cabelo da cliente e ela achou lindo. Aí ela chega em casa, digamos num sábado, fica com o cabelo lindíssimo. Chega domingo, o que acontece? Ah, não, eu quero aqueles cachos de novo. Ela mesma vai lá e passa a chapa, né? Fazendo as ondas. Gente, ela queima tudo os pigmentos, o cabelo dela fica amarelo. Porque qual é a diferença? Ela não sabe que esse cabelo precisa de um protetor térmico para fazer esse procedimento, tá? Então explique para ela que se ela passar um protetor térmico no cabelo cada vez que ela fizer uma chapinha, ela vai estar inclusive fazendo um tratamento no cabelo dela, tá? Porque hoje tem muitos protetores térmicos que vêm com queratina, que vem com algum tratamento dentro dele, ela vai estar selando, é como se ela estivesse fazendo uma leve cauterização. Agora, se ela só passar a chapa sem proteção nenhuma, ela vai estar danificando o fio e queimando os pigmentos, tá? Então explique, você como profissional, explique isso para ela, que ela pode sim usar a chapinha, só que ela precisa tomar determinados cuidados antes de passar a chapinha para não estragar o teu trabalho e para ela também não voltar depois com um cabelo muito danificado, porque chapinha, gente, danifica bastante o cabelo também. Deixa eu ver aqui. Agora sim, vamos falar então sobre o potencial de pigmentos na fórmula. Então vocês viram, gente, que depende de vários e vários fatores para uma matização durar.
não depende só de você. Você vai depender do cuidado que a cliente tem em casa com o cabelo, do shampoo que ela usa. Pergunte sempre qual é o shampoo que ela usa antes de começar o trabalho. Eu já tive cabelos virgens que aqueceram. Cabelos virgens, só porque usava o soda da vida, né? Aquele shampoo de linha de mercado, eles são muito carregados de hidróxido. E oriente ela, se possível, tenha a sua linha home care para passar para ela, tá? Conforme as características do cabelo dela. Muito interessante você fazer esse personal hair com ela, tá bom? Mas falando de potencial de pigmentos, se você, por exemplo, abrir um cabelo numa altura de 7, um fundo de clareamento na altura de 7, você num ato desesperado de clarear um pouquinho mais, você joga um 9,21, por exemplo, ou um 9,89 que muitos usam, né? Que é a mesma coisa do 9,21. Gente, não vai mais clarear com a matização. Ele pode até, você tem uma impressão de clareamento com o cinza te dá uma abertura legal, mas ele abriu até o 7, ele vai continuar na altura de fundo de 7. E se você jogar um 9 nele, você está perdendo força, porque o tanto de pigmentos que tem numa coloração na altura de 9 não vai ter equivalência para cobrir os da altura de 7. Você abriu na altura de 7, você joga um 9, tá desigual. Você tem muito pigmento escuro para neutralizar e você colocou pouco pigmento para matar isso daqui. Você não vai conseguir fazer uma matização precisa, porque a força de pigmento você usou uma coisa muito fraca. Então, gente, por isso que na minha misturinha ela já é com 7,1, porque os cabelos que a gente trabalha é 7, 8, 9, 10. Prefira então usar uma cor mais escura, por exemplo, se você abrir no 8, pode usar o 7 e o 8. Se você abrir no 9, pode usar o 9, o 8 e o 7. Se você abrir no 10, você pode usar tranquilamente o 7. A diferença é que o 7 vai ser mais rápido, tá? Porque ele vai ter mais potencial em pigmentos, tá bom? Se você abrir o cabelo na altura de 8, você precisa neutralizar aquele fundo de clareamento, que é um amarelo alaranjado. Ele vai fazer esse processo de neutralização. Depois ele vai começar a verter o pigmento que está sobrando. Vocês têm que entender que a matização ela é composta de 3 processos. Primeiro, ela vai neutralizar. Segundo, ela vai revelar a nuance que vai estar sobrando. E terceiro, ela vai chumbar. Então, se o cabelo é poroso, ela pode já passar correndo por esses dois e chegar no chumbar. Ela vai chumbar. Se o cabelo for normal, você vai ver os 3 processos tranquilamente. Se o cabelo for impermeável, você vai ficar aqui, vai ficar aqui, vai ficar aqui e vai ser difícil passar para o nível de revelação de nuance. Dificilmente você vai chumbar esse cabelo. Então, você conhecendo esses 3 processos da matização e conhecendo as características do fio do cabelo, vai ser mais fácil para você entender o que está acontecendo na sua mão no lavatório. Mas voltando ao potencial de pigmentos, por que que um 2.0, 1.0 faz um platinado legal? O 1.0, ele é azul puro. Ele é tanta concentração, pensa num monte de pigmentos. Eles vão se agrupando, se juntando, se juntando, se juntando, se juntando e viram o preto. Você olha para ele e vê um preto, tá? Mas se você esparramar esses pigmentos e for esparramando, você vai começar a ver azul. Então o preto, gente, ele é 100% azul. O 2, ele tem 70% de azul e 30% de violeta.
Se você desfragmentar esses pigmentos e for abrindo, se você tivesse como abrir eles para você visualizar, desse para esparramar, você veria 70% de azul e 30% de violeta. Por isso que fica tão bonito quando matiza com 2.0. Só que é uma faca de dois gumes. Porque vocês repararam que o potencial bomba de pigmentos, por exemplo, que tem essas colorações mais escuras, elas têm muito pigmento acumulado ali. Tanto que você olha para elas e vê um preto. Então, por isso que quando você matiza com 2.0, é uma pontinha de nada que você usa e ainda assim revela uma cor bonita, e se você não cuidar, você chumba esse cabelo. Então saiba diluir o 2, não tenha medo de errar, não tenha medo de usar. Faça testes na nuquinha, tira aqui a primeira mechinha, faz um teste nela para ver qual é a força que você conseguiu na tua fórmula. Porque você não sabe, a maioria das pessoas não consegue identificar se o cabelo é poroso, se o cabelo é impermeável, quais são as características do cabelo. Se você está na dúvida, ainda você vai ter que saber qual que é a força que você colocou na sua cumbuca de potencial de pigmentos. Se ela não está muito forte, então você pega um pouquinho, a primeira mechinha aqui e testa. Não vai jogando no cabelo todo não, que vai manchar mesmo. Aí testa, faz com calma, vê o tempo que ela demora. Se ela demorou de 5 minutos para cima, tá perfeito, tá bom? Ela não pode verter nem pro azul e nem pro violeta. Se ela verter pro azul, você tem muito azul concentrado na sua fórmula na cumbuca. Então o que você faz? Diminui o azul. Como que você vai diminuir esse azul? Aumentando tudo o resto que você colocou, menos o azul. Se o cabelo tá chumbando pro violeta, por que ele tá chumbando pro violeta? Porque a fórmula que você fez na sua cumbuca tem muito violeta. Então o que você vai fazer? Diminui esse violeta. E como você vai diminuir o violeta? Colocando todas as outras nuances que você colocou, menos o violeta. Essa sua mecha teste vai dizer se o cabelo é poroso, se ele é impermeável ou se ele é natural. E essa primeira mecha também vai te dizer a força que você preparou na sua cumbuca e também vai te dizer o tempo que vai demorar a matização, a neutralização e a revelação de nuance nesse cabelo. Você tem que saber os fundos de clareamento, quais são as concentrações de pigmentos que existem neles, para você fazer uma neutralização adequada neles. No meu curso eu ensino, tá, gente, vocês a saberem qual é a concentração exata de pigmentos, dependendo de cada fundo que ele alcançou, como vocês têm que fazer para neutralizar eles e como que vocês têm que fazer para conseguir a cor que a cliente quer. Vou dar uma dica para vocês. Coloquem na cumbuca o que anula aquele fundo e coloquem um pouco a mais do que você quer. Então, a sobra dele é o que vai começar a revelar. E é essa cor que você quer que aconteça no cabelo que você vai colocar um pouquinho a mais na sua fórmula, tá bom? Bom, eu espero não ter esquecido de nada. Não tem como eu explicar isso pra vocês quando alguém pergunta pra mim no grupo. Mas quanto tempo que eu deixo agindo? Ou às vezes a pessoa fala pra mim: ai, Suzana, eu usei a sua misturinha, mas escureceu o cabelo. Ou às vezes a pessoa fala: o cabelo amarelou muito rápido, não durou. Agora vocês sabem o porquê que os cabelos às vezes amarelam. Ou é culpa da característica do fio, se ele é poroso, por exemplo, ou é culpa da manutenção que esse cabelo vem tendo em casa, se os shampoos que a pessoa usa são muito abrasivos, se a pessoa mora na praia, se a pessoa frequenta muito a piscina, quais são os cuidados que a pessoa tem com esse cabelo, as características que o cabelo fica quando você faz uma descoloração nele, se você não faz esse acabamento direitinho para selar de novo essa cutícula também, não só devolver os nutrientes, aminoácidos e a molécula de água, mas também selar essa cutícula a fim de que esse pigmento fique lá dentro por mais tempo.
Eu sempre uso nos meus cursos, eu uso o termo assim, você tem que sair e fechar a porta. Se você deixar a porta aberta, vai sair para fora tudo que tá lá dentro. E também a força que você preparou na tua cumbuca, tá, gente? Para vocês saberem qual é a força que você fez. Nem eu não sei, às vezes, como um cabelo, quando eu faço uma mistura, nem eu não sei como aquele cabelo vai reagir. Porque às vezes eu não consigo discernir se aquele cabelo tá poroso ou não. Eu vejo isso conforme a força que eu mais ou menos sei que eu já coloquei na minha cumbuca. Por exemplo, se eu usar um 2.0, eu sei que eu tenho bastante potência de pigmento na minha fórmula. Para um cabelo impermeável, se você usar, se ele abrir na altura de 9, um cabelo impermeável, abrir na altura de 9, você jogar um 10-21, você vai ficar e não vai acontecer quase nada. Você vai se frustrar e vai falar, meu Deus, aonde que eu errei? Você tem que saber dessas características do cabelo, você tem que saber da força de potencial que você preparou na sua fórmula, tá? E começar a entender isso e às vezes se culpar menos, tá bom, gente? Deixa eu ver aqui os comentários. Como faço a mistura para matizar com 2.0? Quem perguntou foi, deixa eu voltar aqui, a Elisama Ramos dos Santos. Bom, como eu expliquei para vocês, o 2.0, ele é um super concentrado de pigmentos. Ele é tão concentrado, mas tão concentrado, que você vê um preto. Então você vai colocar uma pontinha do 2.0, eu coloco dependendo do tanto de cabelo também, tá, gente? Tem essa ainda, a pessoa fala, mas quanto que eu coloco? Eu não sei quanto cabelo que a cliente tem. Mas aí você coloca 1 centímetro, dilui bem. Outra coisa importante, gente, quando vocês, por exemplo, numa fórmula que eu passei essa semana pra vocês, eu criei um set com uma nuance nova. Porque eu peguei um 7.1, coloquei violeta e coloquei azul nele. Então, eu já não era mais 7.1, era outra coisa. Então, quando você coloca várias tonalidades, várias colorações dentro da sua cumbuca, você primeiro mexe bem ela. Vocês viram que eu mexi bem? Para ela virar uma cor homogênea, tá? Para você criou uma cor ali. Depois você coloca o oxidante, mexe de novo e depois você dilui com o creme. No 2.0, mesmo sendo 2.0, gente, eu mexo ele sozinho. Por quê? Porque quando eu colocar o oxidante, se eu querer misturar o oxidante com aquele 1 centímetro de coloração, vai ficar tudo cheio de bolinha. Então, primeiro, independente de se for várias colorações que você vai usar na sua fórmula ou uma só, dá uma batidinha, tá? Para na hora que você colocar o oxidante, ele ficar bem homogêneo. Aí você bate o 2, quando você colocar 1 centímetro de 2 na cumbuca e você bater bem ele, ele vai sumir no pincel e na cumbuca. Vai falar, cara, mas não sobrou nada aqui. E não sobra mesmo. Só que quando você jogar o oxidante ali dentro e mexer, você vai ver que ele vai começar a ficar violeta. Eu sempre coloco um pouquinho de oxidante, eu não gosto de... Porque eu sigo a linha de raciocínio, a seguinte linha de raciocínio. Se o cabelo já está recém-descolorido, ele já está bem poroso, ele já está com as cutículas abertas. Então não preciso de muita força para esse pigmento entrar lá dentro e fazer o trabalho, tá? Então eu coloco o oxidante, a oxigenada, mas para revelar mesmo o pigmento da coloração, porque se você não colocar e passar isso no cabelo não vai acontecer quase nada. Você precisa de um oxidante ali dentro para acontecer a criação, para a cor verter mesmo. Depois que colocou o oxidante, você mexe bem de novo, faz aquilo ali ficar bem homogêneo, aí você dilui ainda com creme, tá? Porque o 2.0 eu chamo de bomba e é realmente uma bomba. Só que assim, se você tiver um tubo de 2.0 e alguns mixes, você vai economizar muito em coloração. Porque, por exemplo, para você matizar um cabelo grosso, um cabelão, às vezes você usa um tubo inteiro de coloração para você fazer volume na sua cumbuca, para matizar aquele cabelo.
porque você pegou uma cor lá em cima, você pegou um 921, você pegou um 1021, você pegou uma cor muito clara. Agora, se você pegar um 2.0, você pega uma pontinha de nada e você vai ter o mesmo potencial de pigmentos porque eles estavam todos agrupados, lembra? Então você tem muita agrupação de pigmento naquele 2.0. Você não precisa de quantidade, porque você tem muito pigmento acumulado por milímetro quadrado de coloração, que o 10.21, por exemplo, não tem. Então você vai ganhar em quantidade. Tanto você vai economizar, porque você vai economizar um tubo de coloração, e você vai ganhar em pigmentos, porque ainda é capaz de você chumbar o cabelo. Quando o cabelo chumba é porque está sobrando muito pigmento, tem excesso de pigmento. É só você suavizar isso, tá bom? Você vai suavizando isso. Bom, gente, nós já estamos mais de meia hora aqui conversando. Eu queria mesmo passar essa informação para vocês, para muitas pessoas do grupo entenderem o que acontece numa matização, numa tonalização, as etapas dela, tá? Que ela tem etapas que, dependendo da força que você faz na sua cumbuca, ela pula para a última etapa mesmo. O cabelo, na hora da matização, ele precisa passar por essas etapas. Ele precisa primeiro neutralizar, tá? Neutralizar tudo que tá ali sobrando, tudo que vai atrapalhar o teu resultado da sua matização. Depois ele precisa verter a cor que você quer. E se você deixar passar do tempo, ele vai começar a chumbar. Esses são os processos da matização, tá bom, gente? Mas fazendo essa matização tem a mesma duração? Sim, gente. Fazendo a matização com 2.0, se você souber aplicar, porque lembra que eu falei que é muito pigmento concentrado? Você não tá, mesmo que você use um pouquinho, naquele um pouquinho que você pegou, tem muito, mas muito pigmento ali. Do que se você pegar o mesmo tanto de 10.21, não tem quase nada de pigmento lá. Tem pouquinho, por quê? Porque tá na altura de 10, tá? Eu espero ter passado bem essa informação para vocês, para que vocês entendam isso. Foi um prazer, gente. Mais uma vez vou me despedir. Agora eu vou me despedir de verdade. Foi um prazer passar essa aula para vocês. Espero que ela possa fazer alguma diferença aí na sua profissão, no seu dia a dia, na hora de você matizar um cabelo, e que isso também tire muita culpa nas costas que você carrega, que às vezes nem é sua, tá bom? Beijo, gente, até a próxima. Eu vou desligar aqui, tá?